Bem-vindos à disciplina de infraestrutura para sistemas de software. Dando continuidade, hoje no módulo 2, infraestrutura de redes, vamos olhar na unidade 2 como funcionam os mecanismos que atribuem endereço aos dispositivos dessa infraestrutura de redes. Eu planejei a aula em parte 1 e parte 2, onde na parte 1 nós vamos ver como é que funcionam os mecanismos de endereçamento e os endereços MAC e IP, e na parte 2 nós vamos ver alguns protocolos que rodam sobre o protocolo IP. Na parte 1, os mecanismos de endereçamento de rede, é interessante pensar que nós temos dois endereços que identificam um dispositivo na rede. O endereço físico, que a gente chama de endereço MAC, que ele é imutável. Então, significa que existe uma organização internacional que você vai lá e pede uns endereços MAC, porque você quer fabricar uns hardwares de rede, aonde vai ser atribuído nesse hardware de rede um endereço MAC. Então, se eu pegar o meu celular, eu tenho um endereço MAC. Se eu pegar o meu notebook, eu tenho um endereço MAC para placa de rede, de saída de cabo, Ethernet, e tenho um endereço MAC para o meu Wi-Fi. Ao passo que eu tenho esse endereço MAC imutável, porque na hora que fabricou esse hardware, eu ganhei esse endereço MAC. E ele é único no mundo. Então, o endereço físico MAC trabalha na camada de enlace. Então, na nossa camadas, ela está lá logo acima da camada física. E esse endereço, ele é controlado por essa instituição, essa organização mundial, e ele, o fabricante do hardware, fabrica esse hardware com esse endereço físico, que é único no mundo, tudo bem? Ao passo que eu tenho um endereço lógico, que é o endereço IP, e ele é atribuído ao meu dispositivo, ao meu notebook, quando eu me conecto o notebook na rede da universidade. E ele é mutável, quer dizer, se eu estiver num local da universidade e me conectar, eu ganho um número IP. Se eu estiver em outro bloco da universidade, em outro local, e eu me conectar, eu posso ganhar outro número IP. Então, o endereço físico, ele é único e não muda porque ele está gravado em hardware e ele trabalha na camada de enlace. O endereço lógico IP, ele é atribuído, ele é mutável, pode mudar conforme o segmento de rede que eu estou conectado, e ele trabalha na camada de rede, com pacotes. Então, vamos lá. Vamos conhecer mais os endereços físicos MAC. Como é que eles foram especificados, padronizados? Então, o MAC significa Medial Access Control. Do inglês MAC, significa qual é o controle de acesso a essa mídia, ou seja, fisicamente é um cabo Ethernet, é um cabo de fibra ótica, é uma conexão por Wi-Fi. Então, fisicamente, eu estou olhando esse endereço MAC, que são 12 caracteres. Esses caracteres estão no quadro endereço de origem, endereço de destino MAC. E esses 12 caracteres, na norma, é especificado que os 6 primeiros identifica o fabricante que fabricou esse hardware e os 6 últimos, um número de série desse fabricante. Então, aqui eu identifico se é Dell, Compaq, HP, Cisco. E na sequência vem o número sequencial desse dispositivo. Dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3, dispositivo 4. Então, esses números de endereço MAC são controlados por essa organização, que você solicita lá, paga uma taxinha, ganha um conjunto de números e você fabrica essas interfaces e elas ficam registradas em hardware. E não tem como mudar. Um exemplo, pegando esse endereço MAC, eu quebro ele, metade, 6 primeiros é o fabricante, e os 6 últimos é o número de série
que esse fabricante foi produzindo aí, foi disponibilizando como dispositivo. Então, quer dizer, o número do fabricante é único também, controlado no mundo por essa organização, e a gente fala que é um identificador único da organização da empresa, né? E o sequencial é apenas um número sequencial dentro dele lá sendo disponibilizado para esse fabricante, tá? Então você tem que pedir, você ganha esses números, você grava isso no hardware do dispositivo que você está fabricando, e ele é único no mundo e ele trabalha na camada de enlace. Vai ficar mais claro um pouquinho para frente, tá? Quando a gente falar em roteamentos. Então, num quadro que está na camada de enlace, eu vou registrar nele o endereço de origem MAC e vou registrar o endereço de destino MAC. O exemplo. Isso é um quadro da camada de enlace e eu tenho aqui o endereço de destino do MAC e o endereço de origem. Quem gerou a informação e mandou o quadro e quem vai receber essa informação. Se eu olhar outros campos que tem, o preâmbulo é uma sequência de zeros e uns, é um byte, 8 bits de zeros e 1, apenas para dizer assim, estou começando a transmitir. E aí vem o resto das informações nesse quadro. Aqui identifica o tipo de quadro, aqui identifica os dados que estão dentro do quadro, e o CRC é para identificar se houve algum erro nesse quadro. Então, ao receber o quadro, é feito um cálculo de criptografia de CRC de hashing, e aí verifica, compara com esse aqui. Se bateu o hashing, é a mesma informação, não alterou um bit, o quadro está perfeito e encaminha para o destino, tá? Então, todo quadro que circula na sua rede interna tem o endereço MAC de origem e tem o endereço MAC de destino. O endereço lógico IP, como eu disse, ao conectar o meu notebook na rede, eu vou ganhar um número IP e esse número IP vai me identificar na rede mundial de computadores, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Ele é rastreável, né? A partir desse momento que eu ganho um número IP. E os endereços lógicos IPs, eles são divididos em dois tipos, IPv4 e IPv6. Quer dizer, o IPv4 é o IP versão 4 e o IPv6 é IP versão 6. Então, o número IP, quando ele foi criado lá em 1981, ele achava que ia atender o mundo inteiro e não teria problema nenhum. Mas ele ficou são poucos números perto do número de dispositivos que tem no mundo. Então, como são 32 bits, 2 elevado a 32, vai dar 4 bilhões de endereços lógicos. Então, 4 bilhões de dispositivos ficou pequeno. Eu chuto que hoje nós temos por volta de mais ou menos uns 20 bilhões de endereços IPs atribuídos. E aí, como é que faz essa mágica, né? Se o IPv4 não está atendendo mais porque não tem mais número para ser gerado, veio o IPv6, tudo bem? Então, o IPv6 é uma evolução do IPv4. Se o IPv4 era 32 bits, o IPv6 é 128 bits. E aí, ele consegue endereçar 340, um dos centilhões. Quer dizer, cara, é número adoidado. Não vai faltar número IP para ninguém. O IPv4, ele usa uma notação, né, numérica, um número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. Esse número, em cada octeto, a gente chama de octeto, né, é de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255. Como eu disse, ao conectar o meu notebook aqui na universidade, o que acontece? A universidade pega o meu endereço MAC, meu endereço físico, no banco de dados dela, que está registrado, e fala assim, opa, professor Carlos Alberto, toma aí o seu número IP. Então, me é atribuído um IP baseado no meu endereço MAC. Ah, professor, eu sou um visitante aqui. Então, você ganha um outro número IP para identificar você como visitante. Isso também pode ser feito, né, de forma manual. Eu posso ir lá e configurar esse número IP, mas aí eu teria que configurar IP, máscara,
DNS Gateway. São 4 parâmetros que a gente vai ver isso aí numa próxima aula. Ou quando eu conectei e automaticamente eu estou no banco de dados, aí existe um protocolo chamado DHCP, que nós já vamos estudar nessa aula de hoje, que ele me atribui o número IP diretamente para mim, porque ele já identificou eu como Carlos Alberto. Tudo bem? Se eu olhar no IPv4, é dessa forma. Se eu olhar no IPv6, ele é uma outra notação, onde vem 4 dígitos, 2 pontos, mais 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 4 dígitos, 2 pontos, 4 dígitos, 2 pontos, 4 dígitos, 2 pontos, 4 dígitos. E eu posso simplificar quando é zeros aqui, zeros quer dizer, posso reduzir ele e colocar 2 pontos aqui. Então, existe norma para você utilizar o IPv6, existe norma para você simplificar o endereço de 128 bits, reduzindo ele. Essas normas estão na RFC do IPv6, a gente já vai falar quando chegar a hora, e ele é atribuído de forma automática. Você pode até também configurar de forma manual, mas ele é atribuído de forma automática. Mas vamos estudar, então, o IPv4 e depois vamos estudar o IPv6. O IPv4, por ter sido o primeiro, né, ele ganhou a norma RFC 1918. Ele é chamado de IPv4 porque identifica a versão 4. Como eu falei, 32 bits, 4 octetos e o número variando de 0 a 255 para cada octeto desse aqui. Ok? Ele vai identificar você na rede interna e vai te dar acesso à rede externa. Mas aí, né, vocês devem estar se perguntando algumas coisas, como é que o número ficou pequeno, mas ainda eu consigo criar números na minha rede interna? Já vamos chegar lá e já vamos explicar isso daí, tudo bem? Então, vamos lá para entender como é essas mágicas de você criar infinitos números IPs dentro da sua rede e você conseguir se conectar na rede mundial de computadores, aonde os números IP são limitados. Opa, então aqui é uma regra nova que eu não sabia. Os números IPs dentro da minha rede interna são ilimitados. Eu defino, eu posso fazer seguindo o padrão, o formato, pode. Olha que interessante como seria feito isso. Isso aqui é um segmento de rede, legal. Eu identifico aqui o meu endereço desse segmento de rede por esse número, essa parte do número IP. E o número que está variando no final aqui, ó, 1, 2.3.4, são os números dos meus hosts. Mas eu preciso do número IP inteiro para identificar esse host, o número inteiro para identificar esse host, o número inteiro para identificar esse host e o número inteiro para identificar esse host. Entendi, professor. Então, quer dizer, num segmento de rede, eu posso criar números IPs que identificam aquele segmento de rede e identificam cada dispositivo dentro do segmento de rede? Sim. Mas como é que eu sei que é exatamente esses primeiros dígitos aqui a minha rede? Aplicando a máscara. Então, por isso que existe endereço IP e máscara. Quando é atribuído a mim um número IP pela universidade, eu ganho o número IP, eu ganho a máscara que vai dizer em qual subrede eu vou me encaixar e como eu vou conectar nessa subrede, qual é o meu número IP completo dentro dela e qual é o meu número de dispositivo dentro dela. Se eu pegar outra subrede, por exemplo, essa daqui, também é fácil de identificar que os primeiros aqui são o da subrede, do segmento de rede, e aqui estaria o número do dispositivo, né? 129. E por último, né, aqui eu tenho 123 nessa subrede, 123 nessa subrede, 123 nessa subrede e 27 como número de host lá. Então, lembrando, eu ganho o número IP, aplico a máscara, eu sei qual é o segmento de rede que eu estou, qual é a subrede que eu estou, e eu consigo chegar nessa subrede dentro da minha rede. E se eu entrei na minha subrede, eu consigo chegar no meu dispositivo dentro da rede. Seria assim que você navega dentro, utilizando números IPs. Mas vamos continuar.
Então, esses números IPs que a gente viu, que são 8 bits, variando de 0 a 256, para formar cada conjuntinho desse, esse conjuntinho, o número, somando eles, vai dar um número IP, e ele é único dentro da minha rede. Não pode atribuir o mesmo número IP para mais de um dispositivo. Se eu conseguir fazer isso, que não consegue, a própria rede já te avisa que ocorreu um erro, porque tem 2 dispositivos com o mesmo número IP, quer dizer, a rede olha essa situação assim, como é que tem 2 caras com o mesmo endereço ali? Como é que eu vou mandar um pacote? Para qual dos 2 é? Então, ele não aceita. Aceitou o primeiro, já não aceita o segundo. Então, isso é um controle, vamos dizer, de qualidade, um controle de estar correto conforme a norma. Vamos usar o termo controle de conformidade, tudo bem? Então, um endereço IP é único no mundo, quando estiver lá fora, e também é único quando eu estiver dentro da minha rede. Mas aí vocês devem estar se perguntando assim, mas espera aí, professor, se eu conseguir identificar esses segmentos de rede, né? Aqui é um segmento de rede, aqui é outro segmento de rede, aqui é um outro segmento de rede, legal, eu estou dentro da minha empresa. E como é que seria, né, se eu fosse identificar esses segmentos de rede para conversar com a rede mundial de computadores? Então, esse roteador, que é o de borda, vai estar conectado aqui com um outro roteador, que seria o da empresa que fornece a internet para você, um provedor de internet. E aí, esse provedor de internet, nessa interface aqui do roteador de borda, vai te dar um número IP, que é lá de fora. E dentro da sua rede é outros números IPs, com vários segmentos de redes, subdividindo a sua rede em várias sub-redes, mas esse roteador de borda conectado com a internet ganha um número IP que é mundial. Aí você fala, mas peraí, professor, mundial dentro da rede lá da sua operadora. Então, é possível você criar uma rede com números IPs que você deseja. Essa rede se conecta lá fora, que tem outros números IPs, que faz o controle desse domínio lá de fora, que se conecta com outra rede, com outro domínio, mas aí você deve estar se perguntando, mas como é que ele faz a tradução, né, de um endereço IP para outro endereço IP, de uma rede para outra rede? Então, esses números IPs atribuídos internamente, a gente chama de endereços IPs privados, é interno, é privado seu. E eu posso classificar lá, só para dizer, ó, ele é da classe A, ele é da classe B, ele é da classe C, se ele segue essas numerações, de 10.00 até 10.255.255.255. Se ele é da classe B, ele começa com 172.16 e vai até 172.31. E se ele é da classe C, é 192.168 até 192.168.255.255. Então, veja bem, internamente, eu posso criar IPs do jeito que eu quiser, com a numeração que eu quiser. Se eu classificar em A e B, C, legal. Mas, lá fora, os públicos são os números reais que aquela organização mundial, a IANA, te vendeu, te atribuiu, e eles são únicos no mundo. Quer dizer, os internos pode até se repetir numa outra sub-rede, numa outra empresa, mas os públicos, eles são únicos no mundo e identifica esses dispositivos lá no mundo. Então, se faz necessário ter um controle, um tradutor entre esses IPs privados, que são gratuitos e você cria dentro da sua rede, e esses IPs públicos que são atribuídos pela IANA lá fora. E olha que interessante, é um protocolo isso. Então, quando a Universidade Federal pediu para a IANA me dar alguns números IPs, a IANA, se eu não me engano, acho que deu 5 números IPs só para a Universidade Federal. E ela coloca isso na porta de entrada nossa
e distribui esses outros números IPs privados, seguindo outras numerações, e é feita uma tradução entre os números IPs privados com números IPs públicos. Então, essa tradução a gente já vai ver num próximo slide, tá? Como é feita essa tradução de números IPs privados para números privê públicos, ok? Já vamos olhar isso aí. Como é que é o formato de um datagrama, né, do IPv4? Ele contém vários campos, entre eles o endereço IP de origem, o endereço IP de destino e qual o protocolo da camada superior, se é TCP ou UDP. Então, vamos olhar o desenho, né, que fica mais fácil. Então, o formato do datagrama que está na camada de IP, na camada de internet, na camada de rede do modelo TCP/IP da internet, ele tem esses campos. Mas vamos lá, vamos identificar e entender cada um deles. Então, eu tenho o endereço IP de origem, o endereço IP de destino, quer dizer, ponto A, ponto B, consigo mandar de A para B. Eu tenho aqui o comprimento do cabeçalho, quer dizer que vai daqui até aqui, que vai daqui até aqui. E eu tenho o comprimento do datagrama, que aí é toda a informação, porque vai dar... Eu tenho o comprimento do datagrama, que é toda a informação, incluindo o cabeçalho mais os dados, e eu tenho algumas informações a mais, qual é o tempo de vida que esse datagrama vai circular na rede, e qual é a camada de protocolo superior, quer dizer, se é TCP ou se é UDP que vai trabalhar com esse datagrama IP, ok? Dando continuidade, vamos olhar como é que é feita agora essa tradução. É um protocolo chamado NAT, Translate Address Network, Network Address Translate, NAT. O NAT faz a tradução do IP privado para o IP público. Então, o NAT está nos roteadores. O roteador faz isso na camada de rede, recebendo esse pacote e convertendo ali o endereço privado para endereço público. Vamos olhar a figura que fica mais fácil. Então, o protocolo NAT, que faz a tradução desses endereços na minha rede interna, são endereços privados de IP, lembrando que ele documenta aqui qual é o segmento de rede, e depois os últimos, ele identifica qual é o endereço do host do dispositivo dentro desse segmento de rede. Então, o roteador aqui recebe um pacote dessa máquina aqui, ele converte esse endereço para um endereço que vai ser navegado lá fora, e quando esse pacote voltar, ele converte esse endereço para esse endereço dessa máquina aqui. Então, quer dizer, eu tenho um número IP? Tenho. Ele é interno? É. Ele me identifica dentro da minha rede? Sim. Mas quando eu ganho a internet, eu ganho o número IP dessa porta aqui, desse roteador de borda. Para que, quando a comunicação voltar lá da internet, ela vai saber que ela usou esse endereço de volta aqui. Ficou como endereço de origem a porta desse roteador aqui, um endereço IP lá de fora. Então, essa tradução de endereço público em privado é feito pelos roteadores que rodam o protocolo NAT e pelos firewall, tá? Os firewall também têm essa capacidade. A gente vai falar em firewall mais para frente também, tá? Então, não se preocupe. Então, olha que interessante. Essa funcionalidade de ser traduzidos endereços IPs privados para endereço público, quando um pacote sai dessa subrede, sai desse segmento de rede, passa pelo roteador, ele ganha exatamente o endereço IP dessa porta aqui, como origem, para poder bater na internet lá, quando voltar a resposta à solicitação lá do cliente-servidor, lembra que é uma solicitação, é processada e vem a resposta, volta para esse endereço, é traduzido e volta para essa máquina aqui, para um endereço IP privado. Então, o NAT faz essa tradução
de um endereço IP e porta interno, local, para um IP global e porta mapeada global. Então, essa tradução é feita. E lembra, um roteador, né, cara, ele trabalha com milhares de pacotes chegando, olhando isso, traduzindo e dizendo para que porta ele vai lá fora. Olha como é que é isso no mundo real nosso aqui. Esse roteador é o da empresa. Tem uma subrede aqui, que é a 10.0.0. Esse aqui é o endereço da porta de entrada desse roteador. E quando esse pacote vem de uma máquina interna, tá aqui, ó, search origem 10.0001, é esse cara aqui que mandou esse pacote. Ao passar por esse roteador, ó, ele vai ganhar esse número IP aqui, que é exatamente o endereço IP dessa porta aqui do roteador para entrar na sua rede. Então é feita essa tradução. Esse pacote vai, bate lá no destino, o destino responde, né, para dizendo assim, ó, devolve esse pacote para esse endereço de destino, que é exatamente essa porta do roteador, chega nesse roteador, é feita a tradução, e aí o endereço de destino vira exatamente a máquina de destino que gerou o pacote de origem. Entenderam essa tradução? Então, no roteador, eu tenho esses endereços de tradução amarrado. Quem gerou foi esse cara dessa porta de serviço e é traduzido para esse endereço aqui. E quando voltar essa informação, eu traduzo desse endereço para esse endereço aqui. Então, essa tabela de tradução NAT está dentro do roteador de borda e ele faz essa intercambiação. Aí vocês estão perguntando, professor, mas o endereço IP, então, tem um formato, tem uma sintaxe, e eu uso internamente na minha rede, para todos os dispositivos são configurados da mesma forma, os endereços IP para outras redes lá fora. Então, os endereços IP são configurados para a minha rede interna no mesmo formato que são configurados para as redes lá fora, no mesmo formato. Então, o NAT faz essa tradução e resolve o problema. E eu posso criar quantos IPs privados eu precisar dentro da minha organização, da minha empresa, e é feita essa tradução, e eu só tenho alguns poucos IPs públicos para atender a minha demanda. Existe no NAT duas variações, tá? Que é o SNAT, aonde eu olho os dispositivos internos na minha rede, querendo se comunicar com a rede mundial de computadores externo. Então, é um protocolo de tradução SNAT. E eu tenho o DNAT, que é os externos querendo conversar com os dispositivos internos. Aí eu posso dar dois exemplos muito fáceis disso, que vocês podem abstrair comigo. Eu tenho na minha casa um sistema de câmeras, cada câmera tem um número IP, e eu desejo agora, do meu celular, olhar as imagens da câmera da minha casa. Então, eu posso rodar um protocolo desse, o DNAT, que pega os dispositivos externos, o DNAT pega os dispositivos externos e monitora os dispositivos internos de uma rede, que é o meu caso das câmeras. Aí também eu posso ter casos em que eu estou internamente na minha residência e quero olhar serviços que estão disponíveis nos servidores da universidade. Então, do meu interno, eu olho o externo. Então, isso é só para dizer que o NAT pode ser classificado em SNAT e DNAT. Então, em resumo, o SNAT eu estaria olhando dos IPs privados para os IPs públicos e o DNAT eu estaria olhando dos IPs públicos para os IPs privados, ok? Vamos olhar como é que funciona agora os endereços lógicos IPv6. Como eu disse, foi criado para resolver o problema do IPv4, que já não conseguia atribuir mais números. Veio também da necessidade de mais segurança. E o IPv6 utiliza 128 bits, como eu disse. São 16 octetos de 8 bits, então cada um desses dígitos é um octeto.
e eles são 16, totalizando 128 bits, e a numeração varia de 0 a 9 e de A a F, né, em hexadecimal. Esse IPv6 permitiria endereçar dispositivos lógicos de 341 dos centilhões de endereços, quer dizer, vai sobrar endereço para todo mundo, isso no mundo, é controlada por aquela organização IANA, e o formato de um datagrama é muito parecido com o IPv4, aonde aqui eu tinha só 32 bits, agora eu tenho 128, quer dizer, eu tinha uma linha só e já me dava o endereço do IPv4, agora eu tenho 4 linhas e me dá o endereço do IPv6. E mantém aquele padrão lá, mais ou menos, que a gente viu dos campos, né, que identifica mais informações, como o comprimento da carga útil, né, quantos dados vão caber aqui, e se eu tenho um cabeçalho aqui, qual é o próximo que vai desse datagrama. Então, são informações que eu preciso formatar para poder usar o IPv6. E ele é diferente do IPv4, como a gente viu já o IPv4. O IPv6, em relação ao IPv4, ele suporta multicache, quer dizer, se eu precisar mandar uma informação, né, para um grupo, ele funciona muito bem para isso, né? Quer dizer, lembra, o grupo seria apenas alguns elementos do total, ele faz isso aí de uma forma mais natural, ele consegue enviar para vários destinos simultaneamente, então ele é muito bom, por exemplo, para quem gosta de filmes, vídeos, streamers, games. Ele também, por fazer isso, ele replicar, né, essa informação para vários, ele melhora a largura de banda. O IPv6, ele tem recurso de configuração automática, como eu disse, conectou nativamente, se o seu dispositivo recebe um número IPv6 automático. O roteador IPv6, para trabalhar junto com o IPv4, ele acaba fazendo uma mágica que a gente chama desculpe. O dispositivo que se conecta numa rede e precisa de um endereço IP, e esse endereço IP é IPv6, ele é atribuído, né, por um roteador diretamente. Então, isso é gerado, esse roteador pode gerar um endereço local, lembra? Um endereço IP privado, né, local, e esse endereço seria roteável globalmente, de forma automática. Então, é tudo automatizado no IPv6, a configuração é automática, um roteador IPv6 gera esse número local, mas que ele seria globalmente roteável, não precisaria fazer aquele NAT do IPv4. Então, o IPv6 em relação ao IPv4 permite que vários dispositivos fiquem conectados simultaneamente a vários servidores, baseado naquele endereço IPv6. Ele permite que que tenha recursos de interoperabilidade, quer dizer, eu tenho fabricantes de roteadores IPv6 e eu consigo que os pacotes IPv6 trafeguem entre esses vários modelos de fabricantes, seguindo aquela norma ERC de forma transparente. Para implementar o protocolo IPv6, né, ele funciona num nível 2 de roteadores, numa subcamada nível 2 de roteadores. Eu já vou mostrar uma figura. E ele implementa o que a gente chama de um tunelamento ou um túnel lógico, aonde ele encapsula quadros IPv6, né, dentro de quadros IPv6, um quadro IPv4. Vamos olhar essa figura, que aí fica mais fácil. Então, na rede mundial de computadores, eu vou ter roteadores que estão conversando, utilizando o protocolo IPv6. Do outro lado, eu tenho os mesmos roteadores rodando e executando o protocolo IPv6, mas no meio eu tenho esse túnel, que estaria rodando o protocolo IPv4. Então, esse túnel lógico,
vai funcionar da seguinte forma. Chega esse pacote IPv6. Quando ele vai entrar no túnel, que estaria aqui, esse pacote IPv6 que chegou, ele é encapsulado, o pacote IPv6, dentro de um pacote IPv4. É transmitido dentro da rede, usando o protocolo IPv4, versão 4. Ao chegar no destino, ele pega esse pacote IPv6, desencapsula e continua a transmitir ele na rede que roda a versão IPv6. Então, esse encapsulamento é para manter os dois padrões compatíveis e conversando entre eles. Então, é possível, numa rede mundial de computadores, ter o IPv6 trabalhando com o IPv4. Basta fazer esse encapsulamento, criar esse túnel lógico e funciona. Bem, pessoal, aqui nós vamos dar uma parada, onde eu encerro a parte 1 desse módulo, dessa unidade, onde nós estamos estudando como se endereça esses pacotes dentro da rede, usando o protocolo IP, ok?